Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento Pixel Internet, a internet do seu jeito. Deal Sound, tudo para som automotivo e Insul Filme. Boa noite, galera. Estamos começando mais um programa Mulheres de Conquistas. Desde já agradecendo o pessoal aí que já está nos acompanhando, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa permanência, né, amiga? Como sempre, né? Estamos entrando aí o mês de abril. O mês de abril é o quê? 3 anos de Mulheres de Conquistas, Aniversário, né? Mês de abril, Mulheres de Conquistas faz aniversário. Aí, se vocês quiserem trazer bolo aqui pra gente fazer festa... Fiquem à vontade, né? A Fique à gente vontade. aceita. E hoje também é um dia especial na minha vida, né? Que é o dia que Deus me deu a honra de ser mãe. Hoje o meu caçulinha, Cauã, tá completando 10 anos de vida. Quero dizer pra você, Cauã, que você é bênção na minha vida, que a mãe te ama infinitamente. É isso aí. Boa noite, pessoal. Já agradecendo aí o pessoal que está ligadinha com a gente. Tem bastante gente aí ligadinha já com a gente. Compartilha, né? Não sei se hoje tem Pix, a produção ainda não falou nada, né, Su? Acho que hoje não tem sorteio, né? Qualquer não coisa sei. ao longo do programa a gente vai falando. falando. Exatamente. E hoje nós temos um convidado especial, né? A gente sempre costuma trazer, já trouxemos também vários homens aqui, mas hoje tem um especial aqui. Por quê? Porque a gente tem aquele ditado que atrás de um homem sempre tem uma grande mulher, mas também atrás de uma mulher tem muitas vezes um grande homem. Então hoje nós temos o prazer de trazer aqui para contar um pouquinho da sua história, para contar da história dele desde criança, lá quando menino, quando família e tudo mais, e até hoje, vai contar toda a trajetória dele para nós. Quais foram as conquistas que ele teve até hoje. Eu tive o prazer de conhecer ele agora, mas já vou chamar ele de querido, porque eu costumo dizer que todo mundo que passa por aqui se torna meu amigo. Minha amiga, meu amigo. Então, eu tenho o prazer de apresentar aqui para nós, hoje, né, Su? Isso. O Alan Lima. Pastor Alan Lima. Okay. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado de coração mesmo por ter aceito o convite. Saiba que essa casa é uma casa simples, mas é uma casa e que acolhedora, e que a gente tem o maior prazer em receber você. E a partir de hoje a casa é sua, para quando quiser. Legal. Uau, que alegria. Boa noite a vocês. É uma honra poder estar aqui, Mulheres de Conquista. 3 anos, né? De sucesso. Que Deus possa abençoar grandemente vocês, ricamente, esse trabalho de vocês. Que continue. Amém. Que não pare, viu? Porque tem encantado muita gente. E saber que mulheres, né? Mulheres são a totalidade desse mundo. Quem seria um homem se não tivesse uma mulher do seu lado, né? E vocês aqui que trabalham Mulheres de Conquista, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Viu? Deixa eu só falar aqui que a Eli lembrou, bem lembrado, viu, Eli? Que amanhã é o dia da conscientização e inclusão da pessoa autista. Ai, que lindo, verdade. Muito bom, é um momento de reflexão, né? Sim. Porque hoje a gente vive num país que a gente está aí caminhando para inclusão, né? Sim. Social, que é bem poucos, né? Os lugares que são inclusivos aí, mas a gente luta como saúde, né? E social também, educação, todo mundo lutando aí, principalmente aqui no nosso município, para a gente fazer da inclusão, né, uma coisa normalizada, né? Não, porque hoje em dia os lugares não são tão inclusivos e isso tem que ser normal. É normal do cotidiano ter a inclusão. Sim. Tá muito difícil, né, Su? Isso. Montar-se um lugar específico, né, para atender, e que todos os municípios têm que ter, né? É um lugar mais acolhedor, a gente precisa de um profissionais tratamento digno. E profissionais capacitados, né, para fazer essa inclusão e para mostrar para a sociedade que isso é possível, né? Nosso querido Ricardo já está aí, viu? Isso, Ricardo já está aqui. Silva, um abraço para você, boa noite, Meire. Li, boa noite, um beijo para você, minha linda.
Luzia Pinheiros também está ligadinho com a gente. O Samuelzinho, é o nosso Samuelzinho. Que É o Samuelzinho. Não, é o Samuelzinho, sobrinho do Diego, que está aqui nos acompanhando. Ah, que lindo! Ele sempre nos acompanha também. Ah, que lindo! Vamos então começar? Vamos começar a entrevista Bora. aqui, né? Vamos explorar, a gente costuma falar aqui que a gente explora os convidados, né? Então vamos explorar um pouquinho o pastor, né? Exatamente. Para ele contar um pouquinho da história. Conta pra gente, pastor, de onde você veio, né? Se você já cresceu em berço evangélico, Sim. como que foi a trajetória do Alan criança pro Alan hoje adulto, pastor, marido, pai. Legal. Maravilha, gente. Que alegria poder estar com vocês aqui, viu? É uma alegria, uma honra. E vamos falar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória até aqui, né? 43 anos, né? Mas eu vivi muitas coisas boas e aprendi muito nessa vida e tenho aprendido a cada dia. E mais um pouquinho, né? Eu estou aprendendo hoje com vocês aqui. Eu nasci em Jundiaí e morava em Campo Limpo Paulista com meus pais, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, mais 3 irmãs. Eu sou quase o mais velho, né? Tenho 2 antes de mim, depois sou eu e tenho uma irmã mais velha do que eu. Você é o único homem? O único homem. Sofri bastante, viu? Essa questão, porque não tinha um amigo, né? Um menino para brincar comigo. Eu tinha só as meninas e elas iam brincar de boneca e eu ficava sozinho brincando em carrinho. Te deixava de lado. E eu cresci nas ruas de Campo Limpo, tive muitas amizades, criei um elo muito grande com muitas pessoas e morava ali no Jardim Marsola. E foi ali onde eu lembro mais da minha vida como um menino, né? De 7, 8 anos. E meus pais nunca foram evangélicos até então. Eles não processavam uma fé cristã. E meu pai, ele trabalhava em São Paulo, na CBTM. E tinha uma vida meio complicada pra gente na questão da ausência paterna, né? E isso pra gente em casa, eu com as minhas irmãs, era muito complicado porque eu era o único homem que ficava ali praticamente. Mas meu pai sempre foi uma pessoa boa, de coração, sempre nos ajudou, mas nós não éramos cristãos ainda, evangélicos. E por volta dos 8 anos a 9 anos eu comecei a ter o interesse de ir para a igreja evangélica. Tinha uma igreja bem próxima da nossa casa ali na Vila Imap, que a gente morava. E essa igreja foi onde que abriu as portas para mim. Mas você foi por influência de alguém ou você mesmo que quis? Na verdade, era assim. Todo domingo de manhã eu saía para brincar de bola com meus amigos e eu ouvia os louvores, né? Alguns jovens, algumas famílias indo para a igreja. Uhum. E eu tive interesse de ir para conhecer, porque eu via as famílias felizes, alegres, crianças, né? Com seus pais ali. Eu queria aquilo para mim. Era algo novo, né? Para mim, para minha família, que eu poderia estar buscando. E eu tive o interesse e fui um domingo, eu cheguei lá, né, muita vergonha, muita timidez, mas tinha um rapaz, um menino da rua, né, que eu morava, a rua Antônio Patelli, até hoje eu não esqueço essa rua, número 43, morei ali por 13 anos. E aí naquela rua mesmo tinha um menino que ia e eu falei para ele, viu, você vai naquela igreja ali para cima, né, chamava Presbiteriana Renovada essa igreja. E tinha uma professora, eu não sei se ela está viva ainda, mas ela foi que me acolheu, Dona Célia. Até hoje eu lembro do nome dela, Dona Célia. Era uma senhora loira, sabe? Morava lá no Monte Alegre, na rua 3. Lembro até hoje. Olha, bom de memória. Ah, eu sou matemático, fala de números para mim, eu sempre vou lembrar, né? RG, CPF, meu, da minha esposa, dos meus filhos, a gente lembra de cabeça. Às vezes alguém pergunta, eu tô ali, ó, tal. Nem eles fala sabem. Primeiro que eles, né? Então, eu fui ali num domingo de manhã, era uma escola bíblica, né? E ali eles me acolheram, foi muito lindo. Eu fiquei muito feliz de saber que existia um Jesus, né? Que tinha morrido por nós na cruz do Calvário, ainda pequeno, era novo, não sabia quase nada, mas ali eu me encantei pelas palavras, pelos louvores, pela comunhão. E eu comecei a frequentar a igreja. Então, eu fui o primeiro, né? Fui o pioneiro lá da minha casa a frequentar uma igreja evangélica. E a minha vida começou a mudar. Comecei a ter interesse por estar na igreja adorando a Deus. E passaram-se uns anos, a minha mãe, ela teve um problema de depressão. Ficou praticamente 2 anos com essa doença praticamente, que muitos dizem que depressão não é espiritual, outros dizem que só é questão que os médicos cuidam. Mas foi através dessa doença, dessa depressão, por 2 anos, né?
buscando o recurso da medicina, que ela nunca resolvia esse problema, né? E eu fiquei 2 anos, praticamente eu perdi minha mãe. Porque minha mãe só chorava, ficava deprimida, não fazia comida, não fazia nada, praticamente em casa, só ficava num canto, isolada. Aí as minhas irmãs, a minha irmã mais velha, Ana Paula, juntamente com algumas tias minhas, que iam em casa fazer comida, lavar roupa, e, enfim. Foi 2 anos desse sofrimento. Até que um dia, um dos nossos parentes, né, tem um tio que ele é pastor, ele viajou lá de Bauru até Campo Limpo e fez um convite para minha mãe, se ela queria passar uns meses, né, na casa dele, que ele iria tratar tanto a questão de medicina com médicos, também como a questão espiritual. E a minha mãe foi, né, entrou naquele carro, e eu lembro como fosse hoje, ela saindo de casa e... Gente, eu acho que nós estamos com um programa que está se emocionando. Eu acho tão importante isso. Eu acho muito legal, porque é uma coisa que é real, que é verdadeira. E assim, ele era só um menino e Deus já usou doente, ele ali e mostrou alguma coisa para ele. Eu não acho que ele foi porque ele achou legal as músicas, alguma coisa, não. Eu acho que já era ali o Espírito Santo, Deus já com ele, usando falando ele, com né? ele, sabia, olha, esse é meu filho e eu vou cuidar dele e eu vou pôr ele num caminho. Ela é um propósito de Deus, né? Isso, exatamente. E a minha mãe entrou naquele carro e foi para Bauru. Passou 6 meses. Ela voltou para casa. Ela voltou curada. Nunca mais ela teve aquele problema de depressão. Isso foi uma coisa que fortaleceu a minha fé. Nessa época você tinha ainda 8 anos. 9 anos. 9 anos. 9 anos. Entendi. E ela ficou... Mas em Bauru ela ficou o quê? Em um hospital? Não, ela ficou na casa de um tio. Ah, entendi. E ele tinha um contato com um médico, que era pastor também. Que cuidava e dela. tratou as duas áreas. As duas áreas. Tanto a espiritual quanto a medicina. Quanto a saúde, né? Saúde. Dela. Tá. E foi muito bom, porque quando ela voltou para casa, ela voltou uma outra mulher. Então foi uma coisa assim que isso me fortaleceu muito. Poxa, eu estou no caminho certo. Porque tudo aquilo que eu vi falar que Jesus faz, que Jesus cura, porque Deus deixou a medicina. E nesses 6 meses que a sua mãe ficou com esse seu tio, você continuou indo para a igreja? Continuei, eu nunca parei. Depois que eu entrei na igreja, pela primeira vez um domingo de manhã, eu nunca mais deixei de ir. Entendi. Nunca mais deixei de ir até o dia de hoje. E através dessa minha caminhada, uma outra irmã minha começou a ir comigo também, começou a gostar. A minha mãe começou a ir, e só meu pai que não ia até então. E passou-se vários anos, né? A gente vai crescendo, né? Formando um adolescente. E a minha vida toda foi focada em poder servir a Deus. Comecei a mudar muitas coisas, né? Onde eu ia, como eu falava, vocabulário, os vestes. E até hoje as pessoas muitas das vezes começam a se impor com alguém, né? Poxa vida, por que você tem que ser diferente? Não é que a gente quer ser diferente. Quando você atribui à sua vida o Espírito Santo de Deus, para você ter um relacionamento com Ele, o próprio Deus ele vai começar a mostrar para você o que é bom para você e o que não é bom para você. Então, tem pessoas que não é diferente dos outros. É uma pessoa que quer ter um relacionamento com Deus. E foi isso que eu fiz. E a minha família toda estava indo para a igreja. Meu pai ia uma vez ou outra, mas ainda não tinha aceitado a fé, a Jesus. E quando eu tinha por volta de 13 a 14 anos, meu pai trabalhava na CBTM, ele aposentou. Ele comprou alguns terrenos, né, na cidade de Cabreúva. E nós mudamos para lá. Ele construiu uma casa, nós mudamos para lá. E eu já estava trabalhando, já estava quase 4 anos trabalhando de carteira assinada. E passei para de maior, tirei minha carta, morando em Cabreúva. E quando eu tinha 22 anos, eu conheci a minha esposa Néia. Ela também não era cristã. Ela não era crente, não servia a Deus. Por acaso eu conheci ela. E uma noite eu saí com alguns amigos da igreja. E eu vi ela e eu gostei. E eu falei para ela, olha, eu gostei de você. E nós começamos a conversar, só que ela falou assim, eu processo outra fé. E eu nunca fui numa igreja evangélica. Aí eu falei para ela assim, olha, nunca é tarde para você ir a primeira vez. E aí ela gostou também da minha pessoa, né? Nós estávamos conversando, trocando o celular. E, incrível que pareça, ela passou uns 10 dias, ela foi para a igreja.
e ela aceitou Jesus naquele culto. Foi muito legal porque eu fui buscar ela, levei ela para a igreja, ela foi de livre e espontânea vontade, ouviu a palavra, e assim como aconteceu comigo lá quando eu tinha 8 anos, 9 anos, que eu fui para a igreja e amei, aconteceu com ela também, foi a mesma coisa. Então eu fiquei muito feliz dela ter aceitado Jesus, até então nós não sabíamos se íamos namorar, apenas era um amigo que um gostou do outro e fiz um convite e ela foi. Como o convite podia ser para qualquer outro lugar, o meu convite para ela foi, vamos à igreja? E ela foi, ela gostou. E no outro domingo, na outra semana, ela fez o convite para a mãe dela aí, que ela falou assim, eu fui na igreja, eu gostei muito e tal. O rapaz vai vir aqui buscar eu, vamos também. A mãe dela foi. E quando a mãe dela foi, a mãe dela também aceitou Jesus. Foi uma coisa assim, tremenda. Muito automático, né? Foi uma coisa assim que para mim foi impactante, porque até então eu fui surpreendido, porque eu gostei da menina, mas só que em vez de eu investir no meu namoro com ela, alguma coisa assim, foi Jesus que transformou ela. Então ela estava muito grata por ter conhecido Jesus através de mim. E aí ficou uma vida assim, eu com ela, juntamente com a mãe dela, indo para a igreja, a gente começou a namorar. Nós namoramos por 1 ano, nós noivamos, por mais 1 ano nós casamos. Isso foi no ano de 2005, dia 13 de dezembro de 2005, nós casamos. Eu tinha 23 anos, ela tinha 17. Olha! Isso em Cabreúva. Em Cabreúva. Eu estava trabalhando, me formando na faculdade também. Me formei em ADM em 2012 e trabalhei numa multinacional para uma montadora muito importante no Brasil, a Honda. Trabalhei por muitos anos ali. E quando nós estávamos com praticamente 1 ano e meio, que nós estávamos casados, nós estávamos com um desejo de ter uma criança, né? E ali eu tinha acabado de construir a casa, que nós estávamos, né, projetando para nós, 1 ano e meio de casado já. E ela estava grávida de 3 meses e 4 dias, a minha esposa. E nesse dia nós inventamos de nós sairmos, né? Tinha um parque na cidade e tal, nós ia alugar ali, naquela época era o DVD, né? Nós alugávamos o DVD pra gente assistir. Era um final de semana, uma sexta-feira. É verdade, era, como é que chamava? Lan House? Lan House. Não era Lan Não, House. não é Lan House. Como é que chamava quando a gente alugava que tinha filme, gente? Videolocadora. Videolocadora. Tinha uma locadora, vamos alugar um DVD ali pra assistir um filme mesmo. no final de semana, pedir uma pizza e tal. Bem assim. E naquela noite ali, eu tinha acabado de comprar um carro. Esse carro não tinha seguro. E quando nós voltamos pro carro, tinham roubado o nosso carro. Nossa. Primeiro carro, roubaram o nosso carro, não tinha seguro. E a minha esposa estava grávida. E naquela noite eu tive 2 perdas. Perdi o carro e minha esposa perdeu o bebê. Não acredito, Meu ela ficou Deus. tão nervosa. Ela ficou nervosa e, na verdade, a gente não tinha descoberto ainda que ela tinha perdido o bebê. Porque ela começou a passar mal, com um susto. Aí eu liguei pro meu pai, liguei para minhas irmãs foram lá com outro carro, né? E levaram ela para casa e eu com meu pai fomos até a delegacia fazer o BO, tudo. E beleza. Aí no outro dia, pela manhã, ela reclamou de muitas dores. Aí nós tínhamos um convênio muito bom, trouxemos até Jundiaí. E a médica falou assim, não, pai, tá tudo bem, não tá tudo certinho com o bebê, tá encaixadinho aqui, tá tudo certinho e tal, não tem, tá tudo tranquilo, não mexeu nada no útero. Volta para casa. Passou uma descrição de remédios e eu comprei todos os remédios certinho, fomos para casa. Aí passou sábado, domingo, e ela com dor, muita dor, tomando remédio. Quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar, ela me ligou, tô com muita dor, não tô aguentando. Eu falei, não aguento mais, essa dor sua, vamos levar em outro hospital, né? E fomos para outro hospital, uma outra médica atendeu, e ela levou a minha esposa para fazer uma bateria de exames e tal. E quando ela voltou, ela falou para mim assim, olha pai, o bebê está 3 dias morto na barriga da sua esposa. Meu Deus. E aí a gente, servindo a Deus, nessas horas a gente fala assim, Deus, Você por se quê? questiona, né? Por que, Deus, tudo isso? E eu vim de Jundiaí, né? Saí de Jundiaí do hospital, fui até Cabreúva, aquele carro, aquele silêncio, a mulher chorando, e eu assim, perguntando para Deus, como é que pode? O porquê de tudo isso? Né? E a gente ainda novo, né? 24 anos, ela estava com 19, nós não sabíamos praticamente como resolver essa situação. Mas eu tinha um pastor pernambucano, que o senhor já recolheu, dorme com o senhor, pastor Antônio Franco Patrício, e ele me ligou e falou assim, meu filho, você é um servo de Deus, fiel, e Deus tem te provado muito. Esse momento que você está passando com a sua esposa é um momento de dificuldade.
o processo ele é de dor, mas o propósito de Deus é muito maior na sua vida. Então, continua, tenha fé. E nós continuamos, eu e minha esposa, né? Muitas coisas vieram, né, contra a gente, muitas palavras, mas nós continuamos firmes. E a médica falou para ela que ela não ia poder engravidar por quase 5 anos, ia dar muito tratamento. Mas passou-se quase 13 meses, a minha esposa engravidou. Engravidou do meu primeiro filho, Alan Mateus, hoje ele tem 16 anos. É uma bênção de Deus. E quando ela engravidou do Alan Mateus, eu continuava na igreja, né? Já tinha umas atribuições na igreja, juntamente com a minha esposa, cuidava dos jovens, né? Do grupo de jovens. E ela estava grávida ainda quando o pastor me separou para dirigir trabalhos, né? Eu era um diácono e ele falou assim, olha, você tem uma virtude muito grande de cuidar de pessoas. Você trabalha com pessoas, você cuida de pessoas, de famílias. E eu vejo que você tem ali um chamado de Deus para cuidar de pessoas, um chamado pastoral. Eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis cuidar de pessoas na igreja, eu apenas queria servir a Deus. Mas chamado, ele vem por Deus. Sim. Porque cargo é dado por homens, mas chamado é somente Deus que dá. E ali eu entendi o propósito de Deus na minha vida e eu aceitei, falei um sim para o pastor. E aí foi quando eu vi que realmente que eu tinha um dom de ganhar almas, de cuidar de pessoas, de famílias. E começamos um trabalho numa igreja, era pequenininha, e a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí a minha esposa ganhou o Alan Mateus, e nós continuamos no trabalho. Ela novinha ainda, mas aconselhando um monte de mulheres, né, mais velhas do que ela. Então eu via o chamado que Deus fez na minha vida, né. Tudo começou em um domingo de manhã, que eu entrei numa igreja para ouvir um barulho, né, que era a música, que era o louvor, que eu via alegria. E ali eu fui pelo barulho e fiquei pela palavra, por conhecer Jesus através da palavra. E quando a primeira igreja que a gente pastoreia, a gente nunca esquece. Um pastor, quando dirige uma igreja, ele nunca esquece a primeira igreja. E essa igreja foi uma igreja que me ensinou muito. Eu aprendi a ser mais homem, a ser mais amoroso, a ser mais humilde, a ser manso, a ser fiel mais a Deus, porque o pastor tem que orar mais. Tem que ter uma visão de Deus, tem que saber entender as pessoas, a compreender o momento, a fase de cada um. E tudo isso eu comecei a ler a Bíblia e comecei a viver mais a palavra, porque a gente tem que estar preparado para tudo. A gente que dirige a igreja, que é pastor, que tem uma vida com Deus, precisa entender que o próprio Deus, ele está na nossa vida. Não é porque você é um pastor, porque você tem um cargo, uma liderança na igreja, que você é acima de alguém. Nós temos que entender que Deus, ele chama a cada um. E muitas das vezes alguém que está passando uma necessidade, Jesus te chamou para você cuidar daquele que precisa. Então o verdadeiro amor não é ter cargo. O verdadeiro amor é você cuidar de pessoas. Não importa quem seja a pessoa. Então as pessoas confundem muito isso hoje na igreja. Então a minha trajetória inicial foi aprender isso. Sim. Então alguém fala assim, nossa, tanto sucesso, caiu de paraquedas. Eu falei, não, vocês não sabem da minha história. Não sabe como começou. Então, assim, desde o momento que a minha esposa perdeu um filho, eu comecei a aprender que tudo tem um tempo de Deus, é um propósito de Deus. E ali eu podia aconselhar muitas pessoas que passaram por situações de perda, né? Situações difíceis. Eu falei, calma, tenha fé. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. É engraçado, né? Deixa eu só falar um comentário aqui a Judite está dizendo. Ela falou ali atrás, acho que no comentário aqui, ela disse assim, a Judite Salles é lá da Bahia. Da Bahia. Ela da Bahia. acompanha da Bahia. Da Bahia. Ela está dizendo que incrível. Eu também fui a primeira que fui para a igreja. É igual a você, né? Ela. Legal. Né? E legal depois, e hoje toda a minha família está na igreja, graças a Deus, ela fala. Ela tá dizendo que é um ela também foi a primeira aí e levou a família junto. Um testemunho maravilhoso e que eita Deus tremendo, é isso mesmo. É engraçado que quando eu fiquei aqui pensando, ouvindo o que você estava falando, né? E assim, quando você diz, eu comprei um carro novo, né? Eu tava com um carro novo e eu fui alugar, tava muito feliz porque a minha esposa estava grávida e tal. E aí eu perdi esse carro, eu perdi. Simplesmente me levaram embora.
Certo. né? E aí, logo em seguida, você perde também uma coisa preciosíssima, Sim. que seria o teu filho, né? Uhum. Um outro bebê, que a gente não sabe qual que era, o porquê Deus fez aquilo, a gente nunca... talvez a gente, na hora, a gente realmente não encontra a resposta, mas lá na frente, sim. Agora, assim, hoje, você, enquanto pastor, já muito conhecido da palavra, tem um saber diferenciado, porque você estudou Porque muito busca, a palavra, que busca tal. O que você me diz daquele momento? Eu vou falar o que eu penso. Sim. Eu penso assim, que talvez, não sei se é isso, meu Deus, não sei, mas é o que veio, que tocou no meu coração. Que você com um carro novo, talvez, e com alguma coisa que você conquistou nova, Deus precisava mostrar para você que aquilo não era tão importante, né? E te tira uma coisa tão preciosa, que é dele, né? Que nós todos somos dele, que a hora Sim. que ele quiser, ele nos leva. Talvez para te chamar a atenção de alguma coisa, de algo que talvez você tivesse mudando alguma coisa. Pode ser isso? Pode ser. Como posso dizer? Você tá entendendo? Você entendeu o que eu perguntei? Eu entendi. Que na hora, para mim, naquele momento, eu tinha uma outra mentalidade, eu tinha uma outra visão. É isso que eu quis dizer, exatamente isso. E Daquele- aí Pode foi o falar. que você falou. Meu Deus, para você, você naquele momento você questionou. E a gente faz isso. Deus, gente por que questiona, fez né? isso? Por que me deixou assim? Se você é tão poderoso, por que me faz isso? Por que não cura tal pessoa? Não é? Não é assim que a gente... Sim. Eu fiz essa pergunta quando a minha mãe estava muito ruim, no leito de um hospital. Eu perguntei eu sou católica, eu perguntei para o padre que foi lá para dar uma bênção para minha mãe. Sim. E eu perguntei para ele, por que, padre? Por quê? Por que Deus faz isso se ela nunca fez mal para ninguém? E aí ele me deu uma resposta que eu fiquei assim, filha, aqui ela tem que fazer tudo, aqui ela tem que passar por tudo, aqui ela tem que passar por todas as etapas provações. para Sim. que ela vá purificada. Sim. Uma Essa prova, foi a né? palavra que ele me deu. Entendi. Então eu tinha que aceitar. Então é mais ou menos isso que a gente questiona realmente, né? É Deus. Se for o que você falou, você perguntou, Deus, por que me deixou acontecer isso? Só que imediatamente o que Deus faz? Usa já uma outra pessoa Sim. para falar com você. Para que a gente possa entender, porque a gente não entende, às vezes a gente não tem esse conhecimento, nem Eu já tão fui... maduro para entender Eu já fui ao isso. contrário, quando eu Mas eu vi... queria só que Não, ele eu entendi. Não, eu só queria que ele terminasse. Agora que ele começou a falar e eu continuei falando. Só um Em cima minutinho. Pera, que você falou aí que você tava com uma outra mentalidade, eu acho. Sim, naquela época, sim, era uma outra visão. A minha visão qual que era? Era de nervoso, de raiva. Porque naquela mesma semana, a semana que passou, um outro rapaz que cometia várias coisas que eram ilícitas, a mulher dele ganhou nenê. E eu falei assim, não, mas Deus, eu tô ausente dessas práticas. Eu falei para Deus na minha oração. Sim. Eu tô te servindo, eu faço bem, eu faço tanta coisa E o meu boa. filho não está aqui, né? E a minha esposa perdeu o bebê, Perdeu o que eu tava bebê. sonhando com isso. Nós já estávamos, né, projetando já um quarto do bebê, e, enfim. Isso aconteceu. Por que isso, Deus? E essa pergunta não tem resposta. Não. Então, o silêncio de Deus dói muito, mas é necessário para o nosso crescimento. Aprendizado. né? Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento. Sim, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. sim. Então, naquele momento ali, eu não quis saber do carro. Bem material a gente pode lutar e conseguir de novo. Agora, uma vida. E eu falei para Deus, Deus, não quer saber do carro? Por que isso aconteceu comigo? Eu queria resposta, eu estava lutando pela resposta. Mas quando o meu pastor, com muita sabedoria, ele me liga já sabendo que eu já estava nesse nível. Eu falei assim, meu filho, Já estava se questionando, né? não desonre a sua fé. O Deus que te tirou é o mesmo que vai te dar outros filhos. O que o médico falar é a decisão médica, mas a última palavra É é de de Deus. Deus. Verdade. Tem um louvor até assim, Tem, né? Que tem. diz, né? Vários Que a louvores última que- palavra é a de Deus, né? E sempre vai ser na nossa vida. Sim, sim. Só concluir algo que eu esqueci de falar aqui, que é importante pelo comentário de algumas pessoas aqui que está fazendo. Sim.
A minha esposa, ela não era evangélica, ela estava se formando em catequese. A minha sogra também estava junto com ela, né, nessa guerra, né, servindo, né, e eu louvo a Deus, para mim não importa a placa da igreja. Católico, tem muito amigo católico, muitas pessoas. O importante é servir a Deus. Servir a Deus. Se placa fosse tão boa, não ficava lá fora, ficava dentro. Então, a pessoa que processa a fé cristã, para mim, em Deus, é o suficiente para compreender o que Deus é. Deus é amor, Deus é tudo de bom. Então, o meu sogro, ele, quando a minha esposa foi para a igreja, aceitou Jesus, ele ficou tranquilo, ficou na dele, não falou nada, nem que sim, nem que não. A minha sogra, a mesma coisa. Meu sogro, ele era ateu. Meu sogro, ele era ateu, ele não acreditava em nada. Até um dia que ele era mestre de obra, né, empreiteiro, ele subiu em um andame com uma altura muito alta e caiu. Caiu dali, deu aquele coágulo, né, tal, ia ter que fazer uma cirurgia, ia ter que drenar, tal, um monte de coisa iria acontecer com ele. E naquele domingo, eu falei para ele, o senhor vai amanhã fazer essa cirurgia, né? Fez todos os exames, estava tudo certo. Mas posso falar uma coisa para o senhor? O Jesus que eu sirvo, ele pode te curar. E aquele homem foi para a igreja daquele domingo. Confia naquela palavra. O Jesus do meu futuro genro, nós nem era casado ainda. Olha! Nós não era casado ainda. E interessante que quando eu fui pedir ela em namoro, ele falou, você é cristão? Eu falei, sou. Tá bom. Não vai me dar dor de cabeça, hein? Não vai me dar trabalho. Ele falou? Falou pra mim. E na primeira oportunidade, acho que tinha 6 meses de namoro, nós nem éramos noivos ainda, eu falei pra ele, o meu Jesus pode curar o senhor. Ele pode? Eu falei, pode. Não só pode. Se o senhor for no culto hoje, ele vai te curar. E nós fomos pro culto. E lá naquele culto, Deus usou o pastor, Eliezer Borges, o grande amigo, pastor, amo o senhor, está lá em Montemor. E Deus usou ele poderosamente, dizendo assim, ó, Deus está te curando hoje. Mas não falou assim para ele especificamente, mas falou, Deus está curando o senhor hoje. Você veio buscar aqui um milagre e Jesus está te curando hoje. E ele foi embora, meu sogro. No outro dia, ele foi para fazer a cirurgia. O médico falou assim, não, antes da cirurgia, vamos repassar uma bateria de exames novamente, para depois ter que abrir, né, mexer aí no senhor. E naqueles exames, não constou mais nada. Não tinha mais coágulo nenhum. Foi curado. Glória a Deus. Aí meu sogro começou a acreditar que existe um Deus que cura. Foi coisa linda. Isso Então, é mais um dos testemunhos que veio intermédio da minha esposa, que aceitou Jesus, da minha sogra, né, que não conhecia, né, Jesus. Sim. Então, toda uma família foi salva. Sim, sim. Hoje eu tenho as minhas irmãs, né? Tenho uma irmã minha que é pastora, todas são evangélicas, né? O senhor recolheu meu pai em 2019, né? Mas mesmo assim, toda a família foi estruturada assim dentro da igreja. Jesus restaurou a nossa família. Meu pai não era cristão, meu pai bebia bastante, passava semanas fora de casa. Então isso para mim não era bom. Cresci num ambiente assim que não tinha um pai ali presente. Mas quando Jesus chegou na minha casa, tudo mudou. Tudo foi transformado. Eu também não tive. Eu já até falei algumas vezes, né? Eu também não tive um pai presente, mas quando ele adoeceu, eu trouxe ele, né? Cuidei dele até o fim. Tanto que nos últimos dias, na verdade, no dia que ele faleceu, você falando da sua mãe, eu lembrei. Você questionou a Deus o porquê, né? Da sua mãe estar passando por aquilo. E eu já vendo o sofrimento do meu pai, que ele sempre foi um homem muito ativo, muito independente. Ele, depois de separar da minha mãe, teve outra família. Depois que a esposa dele veio a falecer, ele morou sozinho por muitos anos. Então, eu via o sofrimento dele estar preso numa cama. E no dia que ele passou mal, que eu falei, pai, eu vou te levar para o hospital, porque do jeito que o senhor tá, não tem como ficar aqui. E eu chamei a ambulância, né? Porque a gente viu que ele estava tendo uma parada, a gente chamou a ambulância. E na hora eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu prefiro que o senhor leve meu pai do que ele ficar nesse sofrimento. E ali meu pai foi embora. Faleceu bem ali. Não é fácil. Nossa, que não é fácil você abrir mão. É verdade. Porque a gente quer perto. Por mais que ele
não foi presente, mas era meu pai, né? Sim. Então não é fácil você abrir mão, mas também eu ia ter ele ali sofrendo. É uma dor também da separação, né? Com certeza, E mas nunca ninguém estava ele preparado para a morte. e ele sofria Não, muito nunca ninguém. mais, é. Nunca ninguém Verdade, estava não preparado para a tá, morte. Mas Vou o falar, sofrimento tem que dele se era maior. preparar. É, Não tá ninguém se prepara pra a gente morte. não tá. Meu Não pai mesmo. também foi a maior perda Não da, foi. da minha vida. Depois meu pai aceitou Jesus, virou um amor de pessoas, tipo assim, Então. mais participativo no nosso Se crescimento. aproximou mais, né? Meu, das minhas irmãs, nossa vida mudou, Deus Uhum. transformou a minha casa. Antigamente, se alguém perguntasse onde que é o inferno, eu ia responder, a minha Na casa. minha casa. É. Misericórdia. Pela as grosserias que acontecia, meu pai batia Pela na minha vivência, mãe, né? em mim praticamente. E depois que eu conheci Jesus, eu comecei a entender que não era Engraçado, ele, né? era o inimigo. Isso, né? E já criança, já entendendo isso daí. Entendendo. E orando para Jesus salvar a minha família. Então Deus permitiu uma doença na minha mãe, Sim. para minha mãe Tudo, conhecer né? Jesus. Então, até tem coisa assim que eu aprendi um ditado, né? Que é até um ditado bem antigo, né? Mas assim, Deus ele complica, depois ele descomplica e depois ele explica por que complicou. Porque complicou, exatamente. Então, na nossa vida tem duas situações: ou Deus mandou, ou Deus permitiu. E as pessoas questionam muito isso. Mas só quem passa sabe a dor de uma perda. Sim. Mas Deus ele tem o seu propósito. Sim. Em 2019, ninguém estava preparado, mas meu pai morreu. Deus recolheu meu pai. A tristeza fica até o dia de hoje, né? Sim. A saudade, a dor no peito. Mas meu pai, Fica. ele foi salvo. A gente não esquece, né? Então, ao que o cristão, ele acredita, né, na palavra de Deus, que nos ensina que ele não morreu, ele dormiu no Senhor, descansou no Senhor. Um dia nós iremos nos ver, né? Então, a tristeza vem, às vezes eu falo para minha mãe, para minhas irmãs, olha, estamos tristes pela perda, a dor da separação é muito grande. Porém, o pai foi e deixou o endereço. Mansão Celestial, morada do Altíssimo. Sim. Vale a pena servir a Deus, porque Deus tem um céu para nós. Exatamente. Bem isso mesmo. Nossa querida Maria da Graça está ligadinha. Boa noite, dona Maria. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? É uma serva de igreja também, essa dona Maria. Viu? Ah, é? É. A paz, Deus abençoe. Ela é, nossa. Muito abençoada também, né? Nossa, uma abençoada. Quando ela vem falar com você, ela tem uma voz doce, uma voz meiga, né? Ela ora pra gente, ela é Isso. maravilhosa. Ela é bem Gilson tocada. está ligadinho com a gente. Olá, meninas, boa noite. Tamo na área. Esse é o nosso Ele patrocinador. é o nosso patrocinador. Um abraço. Boa Gilson. noite. Deus abençoe. Se você tiver carro para colocar seu filme, instalação, Instalação de som. é lá com o Gilson, né? Ele também faz capa de volante. Tudo. Ele Tá certo. Gente, Ele é um bom dos- bril, mil e ele é- uma utilidades. É um dos maiores aqui, eu acho que Da região. É isso Sim, mesmo. muito bom, muito Inclusive, ele tá acolhedor, né? concorrendo, né? A loja dele tá concorrendo a um dos melhores da região. Então, o pessoal entra lá no Facebook que legal, e sucesso. vota lá na loja do Gilson. É isso aí. Sucesso de som. Deus abençoe. Então, mas e é bem o que você falou mesmo. Deus, ele faz eu costumo dizer que às vezes umas travessuras na vida da gente, né? E que a gente realmente não entende. E que lá na frente você vai entender, Vai entender, o porquê que tudo aquilo isso aconteceu. As pessoas, se elas começassem a entender o propósito de Deus, elas iriam fugir. Porque para uma promessa existe uma caminhada. Porque nenhuma promessa é para ontem ou para É para agora. longo prazo. É para o futuro. Tudo. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É futuro. A promessa na sua vida, Sueli, é futuro. Mandaci, a sua vida é futuro. E a gente não Sim. quer futuro, Então, né? a A gente gente quer quer- presente. Você quer para ontem, né? Nós somos do imediato. A geração exato. é tudo para Sim, ontem, tudo para pra agora. ontem. Tudo pra ontem, Tem pra paciência. agora. Mas muitas das é vezes, isso para mesmo. algo grande Isso. acontecer, você passa por uma prova. Você vai na escola, tem um filho de 11 anos, né? O Luquinha, André Luca, um amor de criança, maravilhoso. Tem 2 filhos. 2 filhos. Eu ia chegar nele já, vou chegar nele já, porque até então eu falei do Alan Matheus, Valor. né? E o André Luca, ele tá na escola, né? Ele tá, acho que no 6º ano. E esses dias aí ele tava se preparando para as provas, né? Então, assim, falei, filho, sabe qual data que é a prova? Sei. Sabe qual que é a matéria? Sei. Então vai estudar.
Ele se preparou para uma prova. Prova. Com Deus é diferente. Ele te coloca numa prova, sem E você te não- avisar. E você não está preparado. E né? o resultado é que ele quer te aprovar. Exato. E muitas pessoas não entendem que aquela prova é para você aprender algo. E você desiste muitas E você vezes no meio desiste, do você caminho. corre. É. Tantas pessoas com guerra travada que voltou para trás, retrocedeu. Hoje, quem sabe você está me ouvindo, Deus está mandando você voltar para sua guerra. Porque a vitória é certa. Exatamente. Não corra, não retroceda, não pare. Continue. Né? Porque a gente tem medo, né? Sim. De continuar, Não, e né? eu acho, Tem medo de enfrentar eu o acho que assim, vem. que é muito difícil você. É muito mais fácil você aí, vamos Desistir. dizer, do mundano, sim. muito mais fácil, Sim. porque tudo é alegria. Porque é exatamente o que o inimigo quer. E é uma brecha muito grande que você abre. Agora, você tá ali servir a Deus, você tá ali acompanhando a igreja, você tá indo lá nos cultos, como eu vou na missa, em grupo de oração. É complicado. Não é fácil. Não Ser é aprovado, fácil. né? Não é fácil. Ser aprovado porque o tempo todo. exatamente. Então, os aprovado o tempo perseguidos, todo. na verdade, são aqueles que estão seguindo. Quem segue a Deus Só e que é o certo. eu penso assim, eu não sei se eu estou errada, mas lógico, eu acho que você deve conhecer muito mais do que eu, que sou, né? Mas assim, só que o que você falou, para nós que estamos ali, nós temos consciência, temos a certeza, porque eu tenho a certeza que tem um céu preparado para mim. Sim. Para todos nós que buscamos Não a é? Deus, que lutamos por Então, isso. agora, essas pessoas, elas estão perdidas, porque elas realmente não sabem. Então, E se É não porque aceita, é mais fácil, né? O pessoal hoje vai muito pela facilidade. desistem. Desistem muito fácil. Isso, mas é pela facilidade. Eu quero o que me convém agora. O que vai me fazer feliz agora, não o que vai me fazer feliz amanhã. Exatamente. Hoje, infelizmente, é o caminho, né, que as pessoas estão trilhando. Então, é mais fácil eu pegar essa caneca agora e colocar água nela do que eu passar sede hoje e Deus falar para mim que a água vai estar só amanhã. Só que Ninguém hoje eu quer tenho que viver pela passar fé. sede. Viver pela fé. E ninguém quer. Eu vou pegar o mais fácil mesmo. Então, E, infelizmente, né? Infelizmente. Eu sou uma pessoa que eu não sigo igreja. Vou na igreja evangélica, como eu vou na católica. Eu fui criada, né? Na igreja católica. Meu pai, né? Meu pai ia muito na igreja católica. Domingo ele nos levava à missa. Tanto que minhas irmãs fizeram primeira comunhão, eu também fiz. Quando ele e minha mãe se separou, minha mãe já não seguia igreja católica. E a gente acabou se afastando. Porém, eu me afastei da igreja, mas de Deus nunca. Então, independente de eu frequentar uma igreja ou não, eu tenho uma fé inabalável. Então, eu sei que Deus está comigo e Ele já me provou várias vezes que Ele sempre está do meu lado. Então, essa questão de ir para a igreja é uma questão, assim, de entendimento. Porque eu não vou dizer para você que se você for para a igreja, você vai ser salvo. Com certeza não. Culto. Igreja é para poucos. Ou seja, o contrário. Igreja é para muitos. Culto é para poucos. Eu não vou à igreja, eu vou ao culto. Tá entendendo? E você também não vai lá olhar o pastor Então, e nem ver o padre. Então, porque o culto... Infelizmente é o que você mais vê, né? Então, mas é aí que tá. Se cada um conseguir entender que eu tô indo pro culto, Sim. culto Muda, é né? gratidão. Sim. Eu não tô indo porque eu quero estar toda semana, porque eu tenho um cargo, porque eu quero ver amigo, Sim. fulano, quero conversar com ciclano. Eu quero Não. colocar minha roupa mais bonita, Eu tô indo para né? adorar a Deus. Então, Sim, independente da igreja, se é na católica, uma igreja evangélica, não importa. É a única pessoa lá dentro. O mais importante. Deus, É. Jesus É Cristo. o mais importante. É o Então, mais o culto é para quem importante. quer, não é para homens, é para Deus. Sim. Então, ir para a igreja é necessário, é importante você demonstrar a sua gratidão. Porque na época da lei, oferecia um sacrifício, estava resolvido. Agora nós estamos na época da graça, a última dispensação que nós temos. Então, nosso corpo em sacrifício vivo, em adoração a Deus, que é o culto racional. A sua alma precisa ir lá adorar a Deus. Não importa a placa.
Aonde Deus está, você tem que estar ali, devotando o seu tempo, os minutos, a 1h30 no domingo, né? Eu vou adorar a Deus, eu vou cultuar. Então, quando você faz isso, Sueli, você está agradecendo. E a bênção de Deus, ela vem por você abrir o coração e dizer, Deus, eis-me aqui, eu vim te adorar. Isso é importante. Todos nós precisamos ir para o culto. Quando você vai para o culto, você vai com o coração grato. E quem é grato a Deus, recebe o fruto do Espírito, que são 9. Hoje eu perguntei para um rapaz que, sabe, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não sei o quê, o senhor tem que mudar lá na sua igreja isso, aquela pessoa... Calma aí, meu amigo. Não é assim. O meu Jesus, que está na minha vida, ele não é assim. Se você está agindo diferente, porque Jesus não está em você. Você conhece o fruto do Espírito? Ah, mas peraí, você não falou que você é teólogo, que você é formado e tal? Peraí, calma aí. Quanto fruto do Espírito existe? É 10? Não, é 9. Qual que é o primeiro? É o amor. Aí é longânimo, bondoso, fidelidade. Então começa por aí. Se a pessoa não conhece as práticas do fruto do Espírito, como é que ele conhece Jesus? Ninguém conhece Jesus de pessoa, aparência física. Sim. Conhece pelas atitudes, pelo gesto, porque ele mora dentro de nós. Então você andar com as práticas do fruto do Espírito, andar esculpido o rosto de Jesus em você. As suas atitudes diz quem você é. Quem você é, exatamente. Exatamente. Então não tem placa, não tem cargo, não tem função. O que tem é atitudes e princípios de honra a Deus. Se eu quero honrar a Deus na minha vida, a nossa vida muda. Exatamente. É o que você faz ao próximo que vai te mostrar quem você é. Eu, com o cargo de pastor, eu estava muitas das vezes numa tribuna, numa convenção com centenas, dezenas de pastores ali. E, de repente, a gente vê as atitudes e fala, peraí, mas não era para ter esse tipo de comportamento, de visão, de... Não era. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer a diferença. Então, para mim, não importa o cargo da pessoa, o importante é ter essas práticas do fruto do Espírito. Então, não importa a placa, não importa se você é católico, se você vai na igreja tal, A, B, não importa. O importante é a sua vida com Deus. Com certeza. Porque assim. o próprio Deus nos conhece. E quem está ali por engano, ele está se enganando sempre ao próprio, porque Deus não deixa se escarnecer. Ninguém engana Deus. Sim. Não. E às vezes eu falo, meus irmãos, se tiver alguém aqui que veio aqui por causa disso, daquilo, meu irmão, fica tranquilo, meu irmão. Você pode voltar para sua casa, volta lá para assistir o Netflix, volta lá para fazer seu churrasco, porque aqui nós viemos aqui para adorar a Deus. Porque se existe uma igreja perfeita, você pode procurar ela, que aí, quando você encontrar, beleza. Exatamente. Não existe igreja perfeita, não, porque nós estamos nela. Exatamente. Nós somos imperfeitos. E nós somos pecadores. Somos falhos, pecadores. Nós estamos aqui com a dona Madalena Ferreira, que é a sogra da minha filha, também é uma irmã aí da igreja. Boa noite, dona Madalena. Obrigado, viu, por estar nos assistindo. O seu João deve estar junto com ela. Não sei se o filho dela está junto também assistindo, deve estar. A sua mamãe. Minha mãe. Beijo, Ângela. Beijo pra você, minha linda. Beijo, mãe. E quem está aqui também é o Du Pérez. Quanto tempo que eu não vejo o Du Pérez? Você conhece, pastor? Du Pérez? Pra mim não Ele aparece. é um grande amigo aí da gente. Eu já até tive a honra de ser convidada para ir no casamento dele. Legal. É meu esposo. Ele é muito amigo do meu marido. Um abraço pro Du Pérez. Obrigada aí pela participação. Nossa, que legal. Eu nunca tinha entrado. Muito obrigada, viu? Por estar aqui nos assistindo, né, amiga? Nos prestigiando Isso. aqui, né? Para quem está entrando agora aí, nós estamos aqui hoje com o pastor Alan Lima, né? Isso. E tá contando a sua pouquinho história da aí. Já se história emocionou, né? Quem que não se emociona, né? Quando Se vai você contar a entrou história da agora, gente, não né? tem Quantos problema. anos, A né, minha que história é não melhor fala que isso. ninguém queira saber, porque daí Deixa pra lá, melhor a gente não contar, né? Que essa Tem chororô, coisas, né? Mas eu acho que quem tá assistindo desde o começo aí. E quem não Tá tendo uma está, quem lição. entrou agora, depois vai ficar salvo Volta lá no começo Isso. pra assistir, viu, Du? E também Se você vai ficar entrou salvo agora, na página da a Conquista. dona Madalena também, viu, dona Madalena? Que vale a pena. Porque é um testemunho maravilhoso, fantástico. É uma lição aí mesmo Lição de vida, de fé, de fé, perseverança, né? com certeza. De resiliência, Sim. que não se de desviou dos caminhos. de um menino que podia ter ido por um caminho errado. Sim. Tinha tudo para ir no caminho errado. Palavras dele aqui, se alguém perguntasse para ele quando ele era criança o que era o inferno, ele ia dizer, era a minha casa. Verdade.
E né? muitos que vivem esse Isso. inferno, Então, né? Isso. Se desviam do caminho. Pastor, conta pra gente como foi sua trajetória para chegar até no município de Jundiaí, mas vir... Para Várzea Paulista. mas como que eu vou dizer? Porque eu não sei a palavra certa, não sei se é pastorear, mas ter a sua igreja aqui no município de Várzea. Independência ministerial. Pronto. Vamos lá. No ano de 2019, com a morte do meu pai, Deus nos deu uma direção nova. A minha esposa, ela queria vir morar em Jundiaí. Nós tínhamos um apartamento já. E nós imobiliamos esse apartamento e mudamos para Jundiaí. E como eu tenho, sou pastor, então a gente pode utilizar a função pastoral em qualquer ministério, em qualquer região que você queira, né? Na verdade, cultuar a Deus você pode ir em qualquer igreja, né? E eu fui cultuar a Deus na igreja em Jundiaí, estava adorando a Deus com a minha família, e quando eu recebi o convite para voltar a pastorear em Jundiaí. Até então, estava pastoreando somente em Cabreúva, né, que foi minha vida toda praticamente. Foram 14 anos pastoreando a igreja em Cabreúva. E eu vim para Jundiaí, fiquei 6 meses praticamente somente pregando, ministrando, cultuando, e recebi o convite para estar pastoreando. Foi um momento difícil porque foi na pandemia. Foi bem no começo da pandemia. Nós fomos ali no bairro Santa Gertrudes e toda a nossa experiência como pastor. E Deus nos abençoou muito ali. Na pandemia, nós abrimos a igreja cresceu, prosperou, Deus abençoou. E passou-se 2 anos, eu recebi o convite para vir para a Várzea Paulista. Tinha uma igreja, tinha um povo que estava precisando de um pastor. Nós viemos, ficamos ali praticamente 1 ano e meio, né, nesse ministério, servindo a Deus. Mas Deus tinha me dado uma visão diferente. Porque Deus tinha falado muito comigo. E Deus fala, né, com os seus, né? Tudo que vai acontecer na vida de alguém, Deus, ele fala. Deus nos alerta, Deus nos avisa. E Deus estava falando comigo várias vezes. E eu sempre tive um pastor acima de mim, uma liderança, sempre a respeitei, sempre honrei minha liderança, que isso é bíblico, né? Nós temos que orar pelos nossos líderes, né? Honrar eles, né? E Deus sempre me abençoou por isso. E muitas coisas da doutrina, do modo que as pessoas viam as coisas, não estava me agradando. E então eu orei a Deus para que Deus viesse tirar isso do meu coração. Mas só que Deus falou comigo, não é para tirar. Eu permiti você ver tudo isso para você se encorajar e tomar uma decisão de você ser independente. Porque aquilo que você acredita, muitas das vezes, não é aquilo que as pessoas querem que você faça. Né? Então, para não dar problema, na questão da visão, né, da palavra de Deus, eu com a minha esposa me encorajou muito, porque ela falou assim, olha, Deus tem falado muito com a gente, com você, e o que você for fazer, eu estou contigo. Isso, para qualquer homem, é o maior incentivo, né? Porque sem a esposa não existe ministério. Do meu ministério, 90% é minha esposa. Sim. Todo esse sucesso que eu possa ser atribuído a mim, eu tiro. Eu falo assim, não, se não fosse a minha esposa, eu não teria nenhum sucesso, não teria nenhuma conquista, não teria nada, porque tudo é minha esposa. Então, sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher que está ali, né, orando, intercedendo, ajudando. Às vezes até eu vou ministro, tal, foi uma benção. Aí eu pergunto para ela, viu, o seu crivo, qual que é? Você provou, não provou? Foi bom? Qual que é o termômetro? Porque a minha esposa é o meu termômetro, na verdade, né? Como é que foi? Foi bem? Foi mal? E às vezes ela nos orienta, porque ela vê coisas que a gente não vê. E o homem que consegue entender isso e ser humilde para reconhecer que precisa melhorar com a esposa dando as orientações, ele é bem sucedido em tudo. Então, a minha esposa chegou e me falou, ó, meu bem, fica tranquilo. O que você tomar de decisão, eu estou contigo. E o que Deus está falando, você sabe o que você tem que fazer. E eu nunca quis isso. Eu nunca quis ser pastor. E me tornei pastor. Eu nunca quis ser pastor-presidente de um ministério. E hoje nós temos um ministério. Então, tomei a decisão, nós saímos. E começou eu, a minha esposa, os meus filhos. E uma família, né? Uma pessoa maravilhosa que Deus me apresentou. Lá atrás, um tempo atrás, uns 4 anos antes, ou não, uns 3 anos antes, essa pessoa precisou muito de uma ajuda.
E eu sempre fui um pastor amoroso. Então, eu ajudo não importa quem seja, de qual igreja que seja, de qual... Pode ser quem for. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Quem pedir ajuda, eu nunca vou correr. negar, Eu vou né? estender a mão a todos. E essa pessoa, eu peguei, gastei uma demanda de tempo meu, ensinei, ó, você tá aqui, ó, desse jeito não dá, tá com problema aqui. E trabalhando na questão de sentimental, questão conjugal, família, trabalho, finanças. Eu sempre cuido das pessoas por completo. Porque não adianta você dar o espiritual, você tem que dar uma condição para a pessoa melhorar, evoluir. Dá um amparo, né? Com certeza, porque às vezes a pessoa só quer uma ajuda. Mas uma ajuda para abrir o leque, sabe? E saber que tem várias oportunidades, nem tudo está perdido. Um dia chegou um rapaz e falou, pastor, minha vida está acabada, está destruída, eu vou morrer. Eu falei, calma aí, peraí. Não, eu perdi tudo. Como assim? Está com saúde, você não perdeu tudo. Seus filhos também? Você não perdeu seus filhos, sua família, sua esposa? Não, calma aí, tem solução. Tem solução, calma, não é assim não. Que desespero. Porque o mal desse século, não sei se vocês vão concordar comigo, as pessoas tudo tá em depressão. Hoje, a crise de ansiedade hoje está nas escolas. Sim. Nas escolas. Já Já começa. começa. Falar pra gente que tá na saúde, saúde. você imagina. Eu imagino. Então, assim, A gente vivencia isso todos os o dias. mal né? desse século é depressão e crise de ansiedade. Tudo é. O que é a depressão? É o mal do passado, que vai, sabe, entrando na sua vida, na sua mente, na cabeça, na alma, no coração, você fica deprimido e fica com aquele negócio da depressão. A ansiedade é o mal do futuro. A ansiedade do que vai acontecer. É isso mesmo. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, é o mesmo de ontem, do passado. De hoje, de amanhã. Ele cura a sua depressão. Ele é o Deus do futuro, ele cura a sua ansiedade. E ele nos dá o quê? Uma dádiva. O que é dádiva? É o presente. Exatamente. A oportunidade de fazer diferente, fazer melhor. Então nós podemos melhorar com a oportunidade que Deus nos dá, que é a vida, o fôlego de vida. Sim. Então podemos melhorar sempre. Sim. Entregar a vida para Jesus é dizer, Senhor, cuida de mim, cuida da minha vida. É montar uma empresa e dizer, Jesus, Senhor, o Senhor aqui é meu sócio majoritário. Me ajuda a tomar uma decisão certa, não ser injusto, não ser uma pessoa errar, questão de imposto, ser correto em tudo, para que Deus possa abençoar. Porque a pessoa que age errado, Deus nunca vai colocar a mão para abençoar. Ela pode crescer, ter um sucesso Sim. por si próprio, mas por um período de tempo. Depois as coisas começam a piorar. Agora, quem tem Deus pode começar devagarzinho, mas vai crescer, vai prosperar, porque está na justiça de Deus, no tempo de Deus, para ser abençoado. Então, voltando a falar sobre a vida da gente com Deus, tudo é possível se você crer em Deus. Resumindo a palavra. Isso. Eu peguei e falei para minha esposa, você está comigo? Tô. Vamos iniciar? Vamos. E essa pessoa que eu sempre ajudei lá atrás, falou, pastor, aonde o senhor for, eu estou contigo. Deus sempre levanta alguém. E aí um outro me liga, falou, pastor, eu não vou mais em nenhum outro lugar, não sei cultuar com o senhor. E aí eu fiquei naquela situação, o que eu faço? E eu tinha, naquela semana ali, foi uma coisa assim de Deus, sabe? Vou contar aqui para até resumir para vocês, é muito demorado. Eu tinha um cabelo, um horário no salão para cortar o cabelo, né? Que tem um rapaz, o Raminho, faz a Paulista, Deus abençoe sua vida, um amor de pessoa. Eu tinha um horário com o Raminho. E eu fui cortar o cabelo ali. E aí vira o meu carro. Aí esse rapaz viu meu carro lá, foi lá, pastor. Eu tô contigo, viu? E eu tô aqui do seu lado. O que o senhor precisa? Eu falei, ó, vamos cortar o cabelo primeiro. Aí veio o outro, ligou, pastor, onde o senhor for, eu tô junto com o senhor, conta comigo. E eu falei para Deus assim, Deus, eu nunca quis ser pastor. E já tô 17 anos pastoreando. Foi 14 anos em Cabriúva. Responsabilidade, né? E aí você se isenta da sua vida. Você abre mão dela. É assim, e tem muito pastor que se perde porque não sabe dividir o tempo. Sim. Então eu tenho um tempo da igreja, eu tenho um tempo do meu trabalho, porque eu não tenho remuneração financeira. O que eu faço é com amor, tá? Uma das coisas que eu saí foi isso. Não quero que venha virar um trono, uma empresa, a igreja. A igreja é para cuidar de pessoas. Não é para você ter benefícios financeiros. Entendeu? O que entra na igreja, a gente usa na igreja. Para recursos, estruturação da igreja. Tá entendendo? Então, é bem diferente a visão. Por isso que Deus nos deu o ministério. E eu falei para Deus, Deus,
Eu nunca quis ser pastor. E estou 17 anos pastoreando. Eu nunca quis ter independência de ministério. E o caminho é esse. Só que eu sou enjoado. Não quero ficar procurando salão. Não quero ficar procurando. E eu quero que seja uma coisa do Senhor, do meu agrado. Um ponto estratégico de esquina, que venha ter ambiente para estacionamento e que eu venha começar um trabalho para juntar 100 pessoas. Porque se for menos do que isso, não é o que o Senhor tem na minha vida. Porque a gente não pode ficar achando aquele povinho, aquela igrejinha, aquilo ali. Porque para começar um trabalho consolidado, tem que ter pessoas. E o Senhor que vai enviar. Mas para isso eu preciso de uma estrutura. Foi uma coisa assim de Deus, Suelen. Você foi lá já, você viu onde que era que a gente começou. Foi lá na Rua Braúna. Aí eu falei assim pro menino assim, ó, acabou no corte, a gente vai dar uma volta. Fica tranquilo. Aí acabou meu corte, entra no carro aí. Eu falei assim, ó, não conheço aqui os bairros. Mas eu não quero ir muito longe, não quero ficar andando, não quero ficar procurando. Vamos dar uma volta. A gente desceu a avenida ali, sabe o que é o raminho ali, né? Ali na esquina, né? Descemos 4, 5 cruzamentos, a avenida lá embaixo, né? Das quadrinhas, né? Isso. E ele falou, entra aqui, pastor. Eu entrei com o carro. Aí na esquina tinha um salão. Tinha uma plaquinha de aluga. Aqui eu tenho um salão aqui. Eu falei, opa, primeira vez que a gente viu, parei o carro, até tem um salão aqui. Pode ser, eu falei assim, olha como que a gente é, né? Pode ser que seja de Deus. Aí ele falou assim, desce lá para perguntar lá. E eu fiquei olhando, observando, será que é aqui, Deus? Aí eu desci do carro, o cara tava demorando a subir, era o dono mesmo que morava do lado. Aí tinha um terreno de frente, fui lá o terreno e tal. Comecei a olhar, meu Deus, será que é aqui? Comecei a olhar, comecei a projetar já. Então eu comecei a aumentar minha fé. Mas aí, quando o rapaz subiu, um senhor, sabe, de uns 65 anos, bem cabeludo, meio roqueiro, né, tal, falou assim, bem grosso, assim, com o rapazinho, assim, né, viu, tá alugando aí, aqui tá com o nosso pastor aqui, nós queremos alugar para a igreja e tal, tem 4 pessoas na frente, 3 pessoas na frente, vocês são os quartos. Aí eu falei, é? Aí eu falei para ele assim, mas a gente pode dar uma olhadinha sem nenhum compromisso? Aí ele abriu assim, soltou aquela porta de mola, sabe? Bateu a porta, quase estourou a porta, quase caiu na rua a porta. Falei, meu Deus, que nervosismo é esse, né? Mas beleza. Aí o rapaz ficou lá com ele, com o proprietário lá na porta, e eu entrei. Eu entrei, parecia a casa do Hulk. Lá era um hortifruti antigamente, né? Tudo verde, chão verde, parede verde, tudo verde. Falei, meu Deus do céu. Mas o coração se alegrou. Quando você viu? Quando se alegrou, eu falei assim, meu Deus, será que é aqui? E eu entrei naquele salão. Quando eu entrei naquele salão, eu comecei a projetar. Olha, dá para fazer um púlpito aqui, colocar uma mesa de som ali, colocar a banda aqui, tal. E não tinha nada, não tinha banda, não tinha ninguém, não tinha nada. Não tinha nem as cadeiras. Não tinha nada, não tinha nada. Só tinha só a fé e a coragem. Né? E um chamado, e uma palavra de Deus. Vai porque eu estou contigo. Tem um povo novo chegando, um rebanho chegando. Eu ouço o sino das ovelhas chegando para o Senhor cuidar. Não é aqui o seu lugar. Deus vai te dar algo novo. Para a sua visão, você estabelecer ela e o meu nome vai ser glorificado. Eu segui essa voz. E Deus falou várias vezes comigo. E aí, quando eu estava ali no meio do salão, ali olhando, projetando já, sabe, imaginando, o dono do salão entra. Mas ele não entra devagarzinho, ele entra meio correndo. Chegou assim, colocou no meu ombro, puxou assim, ó. Olha, pastor, faz 25 anos que eu estou afastado da igreja evangélica. E Deus me falou comigo aqui, aluga para o meu servo. Aí abri minha mão assim, ó, tá aqui a chave do salão. O salão é seu. Nossa. Não quero RG, não quero CPF, não quero R$1 do senhor. A igreja é sua. Já vou tirar a placa daqui já, vou avisar o pessoal, não vim mais, que eu já aluguei pro senhor. É do senhor esse salão. Aí quer prova maior do que isso? Não tem. Não, isso era no sábado à tarde. Meu corte era 2 horas, isso era umas 3h30, 4 horas da tarde, mais ou menos. Aí o meu menino lá tava lá pulando, nossa, tal. Falei assim, e agora, o que a gente faz? Eu não sabia nem o que fazer, não sabia o que fazer. Aí eu liguei para minha irmã, liguei para meu cunhado, liguei para minha esposa, aluguei um salão. Por que você alugou um salão? Vamos começar um trabalho aqui evangélico aqui, vamos começar a pregar a palavra de Deus aqui. E eu vou fazer amanhã um culto aqui, sabe? Falei, vou fazer amanhã um culto aqui. Tudo verde mesmo. Tudo verde. Aí o meu menino falou assim, mas pastor... É bom que os palmeirenses venham. Mas só os palmeirenses, né? Não pode crescer muito, senão não tem mundial, né? Aí fica difícil. Ai, que piadinha sem graça.
Amo os palmeirenses. Deus abençoe todos os palmeirenses, amigos. Então, aí o menino começou a pular na porta de alegria, porque ele ouviu falando, não, vamos fazer o culto amanhã. Amanhã vai ter culto aqui, então. Vai vir eu, minha esposa, meus filhos e tal. Eu falei, e agora, meu Deus? Vai ter culto. Como que eu vou cultuar aqui? Aí, eu tinha um dinheiro na conta, peguei e falei assim, ó, vamos comprar umas tintas, vamos pintar isso aqui. E aí apareceu 4 pessoas. Começamos a pintar a igreja. Acabamos 2 da manhã. Pintamos toda a igreja de branco. Tudo de branco. Falei, meu Deus do céu, não tinha mais nada aberto. Eu tinha que vir para Jundiaí e tal, comprar as coisas. Falei, vamos comprar aqui mesmo. E vamos colocar tudo branco. Pintou tudo de branco. E no domingo de manhã, minha esposa foi com meus filhos, a minha irmã, meu cunhado e os filhos dela, né? Paramos o carro ali, levamos mangueira, não tinha nada. Só tinha a mangueira, vassoura, limpeza para lavar o salão, que estava sujo. Com a tinta, né? Uhum. Então, muito tempo fechado lá também, estava cheio de poeira lá. E aí passou um carro. Um jovem, chamado Gabriel. Gabriel, um amigo, que Deus me presenteou essa amizade. Ele tem uma loja de celular. E ele parou o carro e falou assim, pastor, o que está acontecendo aqui, pastor? Vai ser mais uma das igrejas? Eu falei, não. Aqui é um novo trabalho que eu estou iniciando e vai ser hoje o culto. E eu falou, ah, é, pastor? Que legal, que bênção, eu vou vir hoje à noite. Eu falei, que bom, pode vir. E o que o senhor tem aí? Eu falei, Não tem nada, não tem nenhuma mesa. tem só eu e a minha esposa e meus filhos. Quem vai vir? Deus, né? Não, tipo assim, só tem nós aqui, né? Uhum. E Deus que vai nos abençoar à noite. Aí, tá bom então. E foi embora. Eu falei, minha esposa, que menino maluco. Falou, perguntou e foi embora. Não falou nada que vai ser o culto, né? Nada. Deu meia hora. Esse rapaz voltou com o carro cheio de gente. O pastor, esse aqui é minha irmã, meu cunhado, aqui é meu sobrinho, e todos nós vamos ficar aqui com o senhor. Vamos ser membros dessa igreja junto com o senhor aqui. Porque o senhor é homem de Deus. Eu falei, amém, graças a Deus. E saiu de novo. Aí ele volta com um monte de som, caixa de som, mesa de som, potência. Pastor, eu montei uma vez um estúdio, não deu certo. Tá aqui o som aqui pro senhor. Estou te doando pro senhor, para a igreja. Para iniciar. Não tem nada, tem um som aqui já. Olha que benção. Aí passou um irmão chamado Amós, que é uma benção também. Ô pastor, fiquei sabendo que o senhor se desligou lá, vai começar um trabalho novo. O que o senhor tem aí? Ah, tem esse som aqui só. Aí foi no Carrefour e comprou meia dúzia de cadeira. Então nós começamos o trabalho assim. Foi uma coisa assim de Deus, sabe? Só para resumir só a parte do culto. Aí nós preparamos tudo ali. Aí tinha umas madeiras que o rapaz levou lá e montou um púlpito de madeira assim, tal. Aí tinha uma tábua lá, fechou para fazer o púlpito, tipo assim, para pregar à noite, né? E aí eu tô em casa, eu fui pro apartamento e tal. Falei pra minha esposa, vamos fazer um culto abençoado hoje, hein? Vai ser um culto relâmpago. 30 minutos de culto, né? Aí, beleza. Aí eu tô tomando banho lá, o telefone toca. Aí minha esposa, amor, tem um assessor de um vereador, de um deputado, quer falar contigo. Falei, meu Deus. Aí lembrei, nossa, tinha marcado na outra agenda que estaria comigo hoje à noite, mas lá na outra igreja. Eu falei, puxa vida. Aí eu atendi, falei assim, assessor, me desculpa, me perdoe, eu tive uma mudança, né, de ministério e tal, e me desliguei de lá, não vai poder receber o deputado hoje, o vereador, me perdoe, vamos reagendar isso. Aí o deputado pegou o telefone e falou, aonde o senhor estiver, eu vou estar com o senhor hoje. Nós combinamos de estar junto. Quer que eu vou na sua casa, jantar contigo? O que eu tenho que levar? Eu falei, não, eu vou iniciar um trabalho hoje. Não vou estar em casa. Onde quer? Me passa o endereço que eu vou. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, acabou de desligar o telefone, uma mensagem. Um pregador que iria no outro ministério. Aí, também não lembrava, porque a agenda era muito grande, a nossa agenda. Ô, pastorzão, vou estar com o senhor hoje aí. Falei, não, filho, não tem como, tal. E ele já era mais amigo, né? Falei, me desliguei, tal. Não. O pastor mesmo foi para pregar para 2 pessoas. Eu vou estar com o senhor, onde o senhor estiver. O senhor é meu amigo e eu estou contigo. Falei, amém. Fomos pro culto. Cheguei lá, eu e minha esposa, tinha 12 pessoas na porta da igreja esperando a gente. Que bem. 12 pessoas. Nosso culto foi com 14. E começou aquele culto abençoado. Os irmãos de pé, 7 cadeirinhas só, uns banquinhos, tem até as fotos, né? Eu não podia mandar as fotos aqui, mas agora eu vou ter que achar aqui, vai demorar. E
o culto comendo solto lá, uma bênção, minha esposa ali na porta com meu filho, outra irmã e tal. Esse jovem aí, ele toca guitarra, tava lá tocando a guitarrinha dele lá, bonitinho, o sonzinho novo, rapazinho mexendo no som com a família dele. 14 pessoas cultuando a Deus. Quando de repente chega o pregador. Falei, olha que bênção. Veio meu amigo, né? Homem de palavra, né? Abraçou e falou, não. Eu orei a Deus e Deus falou assim para mim, vim aqui e Deus vai me usar tremendamente hoje aqui. Vai ser uma noite maravilhosa. Tudo que eu não preguei na minha vida toda, eu vou pregar aqui hoje, que Jesus mandou. Falei, amém, rapaz. E Deus usa ele demais. Uma bênção, um amigo meu, o Wendel, Deus abençoe, Campo Limpo Paulista, grande amigo. E de repente, no meio do culto, chegam uns carros lá, umas caminhonetes. Aí chegou o deputado com os assessores dele, chegou o vereador, chegou o pessoal. Falei, meu Deus do céu, não tinha lugar para sentar. Aquele lugar que vocês sabem, imagina, um salão de um dia que você pintou, não tem nenhum preparo para nada, para receber ninguém. E eles chegaram e já a minha esposa foi recebeu eles, né? Recepcionou eles, colocou eles nas cadeirinhas, todo mundo ficou de pé, eles sentaram, todos que vieram. E aí continuou. Apresentei eles e tal. Eles ficaram muito felizes pelo lugar simples, mas Deus pregando, nós pregando, falando de Deus. E no momento da oferta, não tinha a salva para a gente pegar, não tinha nada para recolher a oferta. A minha esposa pegou e abriu a Bíblia. Vamos recolher uma oferta. Porque todo culto, para ser completo, tem que ter oferta, adoração a Deus, né? Que a gente trouxe para Deus para ofertar a Ele, né? E aí o deputado levantou a mão. Pastor, não tem Pix da igreja, não tem uma conta da igreja? Eu falei, não tem. É tudo novo, né? Tá bom, tem algum Pix que eu possa fazer uma oferta? Aí a minha esposa, pode fazer no meu, né? Daí passou lá. Pastor, eu quero saber assim, eu vi que o senhor alugou aqui recentemente, né? Alugou hoje e tal. Quanto que é o aluguel? Falou o valor do aluguel para mim. Daí minha esposa falou no ouvido dele lá. Tá bom, então, vou pagar aqui já 2 meses de aluguel pro senhor. Olha só. Pix. Aí o vereador, para não ficar por baixo, eu vi que não tem placa, pastor. Vou doar uma placa pro senhor colocar, uma placa bem grande, de uns 5 metros aqui e tal, não sei o que, tal. Quanto custa uma placa? Deu, irmão, você R$5.000. Aí dá o Pix aí. E pagou. Aí pagou 2 meses de aluguel e pagou a placa da igreja. E fora a doação que os irmãos estavam fazendo, sabe? Simultaneamente com o culto. Uhum. Então, assim, foi uma coisa assim que Deus mostrou para mim. Tô contigo. Então, isso vai fazer 2 anos e meio. Esse ano, em agosto, faz 3 anos que nós abrimos a DPV, a Assembleia de Deus Palavra Viva, aqui na Várzea Paulista. E nós estamos num prédio, um outro prédio, que aquele lá não comportou, né? Com 6 meses, tinha mais de 100 pessoas na igreja, cultuando com a gente, né? Ambiente de culto. Nós não tínhamos estrutura para receber mais as pessoas. E hoje nós estamos num ambiente de 500 metros quadrados, ambiente de culto. Temos acesso inferior com 4 salas, temos uma cozinha, né? Temos um refeitório. E menos de 3 anos Deus nos abençoou, né? Com uma igreja grande. E estamos hoje caminhando aí, com a graça de Deus. Onde né? é a igreja? Que lugar? Continua no mesmo bairro, mas porém na avenida principal, Avenida Pacaembu, 1825. É aquela daqui, logo ali perto do aquele depósito que era do Jorgel ali? De frente ao depósito. De frente ao depósito ali. Eu sei ali onde De frente ao depósito. Estamos ali. Que bom. Já há 1 ano e meio quase. Nós Ali é estamos ali. grandão mesmo. Ali é grande. Glória a Reformamos Deus, que tudinho bom. ali. Que E bênção, Deus tem nos hein? abençoado. Glória a Deus. Amém, né? E que continue abençoando, né? Sim, Que o Senhor ganhe mais e mais vidas aí, né? Com certeza. Pra igreja. Infelizmente, Estamos chegando no estamos final. chegando ao final do Só nosso que antes, a gente vai programa. pedir pro pastor fazer uma oração, Sim, ele né, pra ele nós. encerra, né? O programa Encerra fazendo uma pra oração, gente. abençoando a todos aí. Sim. Já Seu que- Eliel. Ô, Ah, seu seu Eliel. Eliel. Um abraço, seu Eliel. Boa noite. Boa noite, seu Eliel, tudo bem? Seu Eliel é um querido, né? Nossa. A Beatriz, muito da Igreja bem-vindo. DPV, Diego, Eliane Uchoa, nossa diaconisa, Neia Lima, minha esposa, pastora Neia, Neia, ela é pastora também. pastora Neia Lima. Um abraço, viu, Né? Devia ter vindo com seu esposo pra gente ter o prazer de te conhecer. Mike Silva também tá acompanhando, Daiane Cristina acompanhando. Conheci pouco a Daiane, né, Sueli? Um pouquinho, um pouquinho. A Dai, um abraço, Minha Dai. cunhada. Nem conheço você, né, Dai? Esse rapaz que eu falei pra vocês, que estava na porta do salão, ele tá aqui ao vivo. Nosso querido co-pastor da igreja, o evangelista João Marcos, Deus abençoe, um abraço para você. que legal. João Marcos, hoje é o co-pastor da igreja. Olha que legal. Muito bem, né? Gente,
estamos chegando no final, né? Infelizmente, né? Já passou de uma hora. De uma hora. Olha Mas que é sempre bênção. assim, a gente Sempre nunca, assim, né? nunca consegue, né? Conversa boa. Nunca É. conseguimos terminar em uma hora. Em uma hora, não. Sempre é mais. Sempre mais. Mas Bom, não tem problema, é mês de aniversário. A gente pode ficar 2, 3 horas. Mentira, que o diretor vai matar a gente. Pode ele dar um puxão de orelha na gente, mas a gente não liga, viu, diretor? Pode puxar a orelha. Que terça-feira que vem a gente vai terminar o programa ver mais tarde mais tarde também. outra vez. Não tem como. Gente, eu quero agradecer quem esteve ligadinho aí com a gente. Vale a pena vocês falar para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir esse programa, ir lá Na página da TV. na página da TV e assistir esse programa, porque é muito bom, de grande aprendizado. Eu acho que vale a pena, né? Foi um programa de fé, de resiliência, né? Exatamente. E, assim, compartilhem nas suas redes sociais também, né? O programa para que mais pessoas possam assistir, Sim. né? Para ver que a vida sem Deus é nada, né? Ainda mais nesse mundo de hoje que estamos vivendo, cheio aí Sim. de provações, se a gente não tiver uma fé e uma perseverança e resiliência, as coisas vão ficar, infelizmente, mais difíceis, né? Samuelzinho, um beijo pra você, meu amor. Seu Samuca. É, o Samuel. É o Samuquinha. Tá aqui nos Samuquinha, acompanhando. Gente, então um abraço pra vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Pastor, eu quero te agradecer imensamente. Obrigado. Tá? Ele aceitou de imediato, viu? Então, olha que maravilha, Quando gente. a gente coisa de conversou, Deus porque mesmo, né? a gente conversou no sábado, né? Isso. Aí a Darcy falou assim, Su, você não tem nenhum convidado, né, pra Porque vir a no mina programa? Não pôde vir, né? Não vinha, né? A outra também Foi, não uma vinha. não vinha, uma outra aí, independente, foi meia que se esquivou, deixou a gente no vácuo, né? E aí eu falei assim pra ela, não, Darcy, eu tenho o pastor, né, que a gente Que já estava na conversou, lista pra ser já chamado, tava, você chama ele. só que já tava na lista, porém não pra agora. Sim. E aí eu peguei e falei assim, eu vou falar pro Diego entrar em contato com ele, eu tava trabalhando, e aceitou de imediato, né? Fiquei muito feliz. E a gente ficou muito obrigada, que feliz, Deus abençoe. né? Eu tenho certeza que quem estava Acho que aí, foi de Deus pra vir hoje, né? é, Foi, porque eu vou pedir, já vou falar até ao vivo, uma oração pelo meu bebezão, né? Que tá Isso. fazendo Cauãzinho. 10 aninhos hoje. Pede pro Cauãzinho entrar aqui. Fala pro Cauã entrar Pede pro aqui, Cauã Breninho. entrar aqui, por favor. Eu acho que teve muita gente aí que vai... como que eu vou dizer? Deus usou você para tocar no coração. Acho Isso. Sim. que muitas pessoas que estão nos Se eu- assistindo aí, eu tenho certeza disso, né? A gente Então- tenta sempre, cada programa, se uma pessoa que assistiu se sair tocada ou Eliane- querer ter uma mudança de vida, pra A gente Eliane já é que- de grande Amém, avalia. Eliane, a todos nós, viu? Você Né? também, meu amor. Vem aqui, amor da Passa minha vida. devagarzinho, vem aqui do lado da mamãe, vem aqui no Vem meio da aqui. titia com a mamãe. Vem Cauãzinho. aqui, Cãozinho faz aniversário Hoje é hoje. minha Está bênção, ficando né, meu amor? velhinho. Ele é meio Tá tímido. ficando velhinho. Que lindo. Ele é tímido, né, meu amor? Isso aqui é a bênção da minha vida. Uma das, né, meu coração? Isso. Pode. Eu vi que o seu Instagram tava na Na tela. Sim, Colocou colocaram na lá tela. Pode colocar. os Quem seus quiser contatos. seguir o pastor, né? Isso. Conhecer a igreja, né, pastor? Essa igreja Igreja Palavra tá Viva. aberta. Todos estão Os convidados. cultos acontecem de quais dias, pastor? Terça, culto da palavra. Quinta, culto profético. E o domingo, o culto da família. Então, de domingo começa mais cedo, né, pastor? 18h30, domingo. Então, quem quiser aí participar e lá ouvir uma palavra, né? Sim, tá todo mundo Todos convidado. estão Todo convidados. convidado. Tá conosco. Exatamente, é Vai ser um isso prazer esperar você, Darcy, lá também na Eu nossa vou igreja. lá, vou fazer visita Marcar um sim. domingo pra você estar lá com a gente. Vai ser uma alegria. Vou sim. A Su já sabe Eu já o endereço, já esteve com a gente vou- algumas vezes, Sim, Mas né? vamos vou lá, de eu novo, vou pode ter participar. certeza. Voltar lá, viu, Su? Vou voltar sim, pode ter certeza, né? O Diego filho? participa do grupo dos varões lá, dos homens, né? Que dá do churrasco, tá participando. Falta só a Su com as mulheres lá o com a Diego pastora, sempre né? vai mesmo, é verdade. O Mas Diego eu tá vou sempre sim. junto. Eu vou marcar, eu vou sim.
Vai eu e meu esposo lá, a gente vai Vai ser lá. sempre um Vamos sim, a prazer gente marca, vamos junto. poder receber Vamos, vocês. vamos Vamos embora, sim, vamos marcar vamos assim. De domingo, é mais fácil pra nós De domingo, né? é. Que é da família também, né? Eu acho que Muita mais... família é muito bom. Ai, que Mais bom, nós vamos sim. aconchegante. É. Com o maior prazer nós iremos, pode ter certeza. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Que Deus seja sempre presente aí no seu caminho, da sua família e no seu ministério. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Faz despedir isso e aí ele vai fazer a oração. Eu queria agradecer, né, o pastor por ter aceitado, assim, de imediato, né, o nosso convite. Foi um programa abençoado, foi um programa tocante, né, foi um programa de memórias aí, né, que quando o pastor começou a falar da infância, a gente também vai lá e acaba viajando e se projetando na nossa também, Verdade. né, relembrando. Verdade. Agradecer aí por essa palavra, né? Por falar de Deus, mostrar Sim. para as pessoas que Deus é o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. Que todo aquele que nele crê não pereça, né? E estamos aí sempre, o que o pastor precisar, pode Obrigado. contar com a gente, né, Darcy? Pode contar aqui com a gente quando tiver alguma festividade, alguma coisa, se quiser, manda pra gente que a gente sempre vai anunciar pro pessoal aí, né, comparecer na igreja. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue aí nesse caminho de fé, na sua resiliência, não mudando os seus princípios. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. É Mike? Mike, né? Mike Silva. Mike Silva. Ah, ele tá dizendo falando que aqui, pastoral. sábado vai ser culto dos jovens, é isso? Isso mesmo. Sábado, dia 5, culto dos jovens ADPV. Eu não posso deixar de mandar um abraço para Eliette Gonçalves Ramiro. É a mãe do Dona Eliette, ela tá a mãe aqui do nos nosso querido acompanhando. André Ramiro, que veio aqui também. É verdade. Louvou aqui pra gente Maravilhosamente, maravilhosamente. Tem uma voz. Voz e violão. É. Linda. É abençoado, viu? É uma pessoa Maravilha. abençoada, por abençoado. Deus. Ele veio junto É com a mesmo. irmã... Com a pastora Sara. Com a pastora Sara. Ah, Isso. Sara. Isso mesmo. É isso. Então que eu vamos queria. encerrar. Um beijo, dona Eliette. Pastora Alan vai fazer uma oração pra gente. Um beijo no coração de cada um e até a próxima terça com mais um Mulheres de Conquistas. Exatamente. Maravilha. Vamos orar. Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui nesse programa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a Darcy, a Sueli e todo o elenco, meu Pai, que está participando, meu Pai, desse programa, Senhor. Venha nos abençoar, nos enriquecer com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua proteção. Abençoa o Cauã, Senhor. Dê saúde a ele, prospera ele, guarda ele, livra ele, Senhor. E nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Até a próxima. Beijo, se Deus pessoal. quiser. Beijo, Até a pessoal. próxima. Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento Pixel Internet. A internet do seu jeito. Deal Sound. Tudo para som automotivo e Insul Filme.